Olá, então agora eu vou ensinar um pouco de como funciona o transistor. Vou falar do transistor aqui, o transistor MOS. Então, na verdade, primeiro eu vou começar explicando o NMOS, depois eu vou falar do PMOS nesse vídeo mesmo, depois eu vou fazer um outro vídeo deduzindo a equação e aí eu vou fazer um outro falando do efeito Worley. E aí eu pretendo, aí depois eu falo de pequenos sinais, tudo. Aqui primeiro é sobre o transistor MOS. Eu posso considerar assim. Fazer um retângulo maior. Aí aqui isso, vou fazer assim. Esse daqui é a fonte. Ah, não. Esse daqui é a fonte. Fonte. Ou source. Source em inglês, fonte. Esse daqui é a porta, gate em inglês. E esse daqui é o treino, train. Aqui em cima você tem algumas placas metálicas, tudo. E aí embaixo dessas placas metálicas, aqui no gate você tem um óxido. E eu também posso ter aqui um substrato B. O B é o substrato, tá? E aqui você tem um canal N, NP. Isso é no NMOS. No PMOS é ao contrário. Eu já vou explicar. Isso aqui é um óxido e aqui você tem o semicondutor. O semicondutor, silício, por exemplo, germânio também. Esses semicondutores são elementos da família 4A da tabela periódica, ou 14 também. Não o carbono, mas esses daqui, silício e germânio. E aí o que acontece com esses semicondutores? O que acontece? Vou explicar. Como é que eu vou explicar? É isso, eles conduzem. O que acontece é o seguinte, aqui você pode pensar no modelo de um diodo. Então aqui, pensando no diodo, você pode pensar que tem dois diodos aqui. Vamos supor que, por exemplo, aqui você tenha uma tensão positiva. Vamos supor que aqui, vamos só supor aqui, né? Primeiro, aqui você tem uma tensão positiva e aqui você também tem uma tensão positiva. Na verdade, você pode até pensar que aqui tá ligado aqui, né? Mas vamos pensar por enquanto assim. Aqui você vai ter uma... Dessa forma, você vai ter o quê? Você vai ter uma polarização reversa, né? Você vai ter uma polarização reversa. Por que vai ter essa polarização reversa? Aqui você vai ter uma polarização reversa. Porque é o seguinte, o canal P
Você está aplicando uma tensão assim, olha. Você está aplicando uma tensão que vai do P aqui, ó, que vai do N e aqui é o P. O N é um semicondutor dopado com elementos da família 5A da tabela periódica. Então, ele, por exemplo... Não, ao contrário, 3A. O N é 3A. Então, ele vai ter... Não, o N é 5A, sim, o N é 5A. Então, ele vai ter muitos elétrons livres. O N vai ter elétrons livres. E o P, e aqui você sempre tem a região de depressão, né? Que aqui você tem cargas fixas também, positivas, né? Aqui você vai ter os elétrons livres e as cargas fixas positivas. E aqui no P você vai ter cargas fixas negativas e lacunas. Isso aqui tem a região de depressão, né? O que acontece? E aqui você tem um campo elétrico. O campo elétrico vai repelir essas cargas negativas, elas vão... Que é região de depressão, que não tem cargas aqui, não tem cargas móveis, só cargas fixas. Então vai aumentar essa região de depressão, ou seja, ele não vai conduzir. E o P também, os elétrons vão... Então... ele não conduz nessa operação, olha. E aqui você pode até pensar o seguinte, que isso daqui tá ligado e que a tensão tá aqui, olha. A ideia que eu queria mostrar é que ele não conduz normalmente. Assim, olha. Conduz. Que é VDS. Vamos copiar de novo aqui o desenho, tá? Que ele não conduz na operação normal dele. Então vamos colocar mais embaixo aqui, só pra... Vamos copiar aqui. Ou seja, ele não conduz. Aqui é a nossa fonte. Dreno e porta. Vamos ignorar o substrato por enquanto. Agora vamos supor o seguinte, que eu aplico. Então aqui está tendo o nosso VDS. Né? Vamos fazer o seguinte, vamos aterrar aqui. Vamos aterrar o substrato também. E aqui eu aplico VDS. O que eu mostrei é o seguinte, ele não vai conduzir. Agora, e se eu aplicar uma tensão aqui na porta? O que vai acontecer? Vai acontecer que eu vou ter cargas positivas aqui. Isso daqui é um capacitor, aqui é isolante. Então aqui você vai induzir cargas negativas. Que vão vir aqui do N, olha. Essas cargas negativas vão vir daqui. E aí você vai formar o que? Um canal. Você vai formar um canal de portadores de elétrons livres.
você vai formar um canal. Você vai formar um canal. E aqui você vai formar um canal. E aí aqui é o seguinte, até que tem uma hora que tem uma quantidade suficiente de elétrons, que nós dizemos que é quando VGS maior igual a VT. Então quando VGS é menor que o VT, vamos dizer menor ou igual mesmo, nós dizemos que está nós dizemos aqui o VGS menor que o VT, ele está em corte, ou seja, ele não conduz. Aí quando o VGS passa a ser maior que o VT, aí depende. O que vai acontecendo? Eu vou atraindo mais elétrons aqui, mais elétrons livres. Mas aí conforme eu vou aumentando o VDS, o que acontece? Acontece que aí eu deixo de ter esse equilíbrio no canal. Aqui eu passo a ter mais elétrons desse lado aqui, que a diferença de potência é maior. Até que chega um ponto que essa tensão VGS menos VDS, ou seja, o VGD, então aqui está em triodo, ou seja, triodo é quando ele está conduzindo e a corrente aumenta. Vamos supor aqui, tem um gráfico de tensão por VDS. Aqui está em triodo, olha. Triodo. Saturação. Aí, ou seja, aí tem uma hora que satura o canal. Ou seja, por mais que eu adicione, que eu aumente a tensão, ele não vai mais... É ao contrário, né? Aqui o igual é o ponto que cruza ali, né? Quando essa tensão passar a ser... Ou seja, quando o VGD... Enquanto essa tensão aqui... Eu aumentei a tensão VGS, criou o canal, mas aí eu aumento a tensão aqui e você vai diminuindo o número de elétrons. Você vai saturando o canal até que chega aqui, o comportamento é mais ou menos linear, né? Até que chega a isso. Eu posso mostrar isso. Isso daqui é por um valor de VGD maior que VT, vamos supor. VGS2. E aqui, por exemplo, VGS1 menor, maior que VT.
aqui, olha, vamos lá, aqui ele conduz menos. Já o gráfico com o VGD é constante, tá? E outra coisa é que eu queria falar, a corrente do dreno é a corrente total aqui, porque não existe corrente que vem aqui pela porta. Por quê? Porque aqui tem um isolante, tem um óxido aqui. Então não existe corrente que vem pela porta, a corrente é só pelo dreno. Tá, então já falei de corrente pelo dreno, tudo. E agora? Falei de corrente pelo dreno. E já falei de triodo, já falei de saturação. Então é esse daqui que é o resumo. Isso. Vamos falar da simbologia. Então a simbologia do NMOS é o seguinte, eu posso fazer essa simbologia aqui com 4. Fonte, dreno, não, aqui é fonte, dreno e substrato. Aqui você tem uma junção PN, concorda que as cargas positivas elas vão do P para o N, essa que é a tendência, né? As cargas positivas estão no P, então a flechinha vem aqui. Tem até um mnemônico, P penetra, ou seja, ela vem do P. As flechinhas que saem do P, elas penetram aqui no canal N. Isso. Ou então você pode tirar o substrato também, simplificar, e aí a setinha fica para cá, que é o sentido da corrente. Agora eu vou falar um pouco do PMOS. O PMOS, ele é um pouco diferente. O PMOS, ele é... O que acontece com o PMOS é o seguinte. O PMOS, ele... Aqui você vai ter um substrato, isso aqui no PMOS, que você vai ter o N e aqui gate, source, drain. Não, aqui é ao contrário. Aqui é P e N. Gate, source, não, aqui é gate, aqui é source e drain, tá. Eu vou deixar assim, mas vocês vão ver que o sentido vai ser ao contrário. Então aqui é o seguinte. Concorda que se eu tiver uma tensão, por exemplo, aqui o substrato, né? Ou seja, concorda que a junção PN, para ela estar reversamente polarizada, o N está alimentado com o positivo. Então,
Aqui, aqui tá errado, não. Aqui substrato é B. Então, se o VDS for menor que 0, por exemplo, ele vai estar reversamente polarizado. E aqui é a mesma coisa, o VGS, eu vou diminuir o VGS, de forma que o VGS fique negativo. Aqui você vai ter cargas negativas, acúmulo de cargas negativas, né? E aqui você vai induzir lacunas, portadores de carga, que são que lacunas? Que são lacunas, e aí você vai criar um canal, e quando o VGS for menor que menos VT, enquanto o VGS for maior que menos VT, eu vou ter o que? Corte. Quando o VGS for menor que menos VT, ele conduz. E aí vai ser a mesma história, né? O VDS aqui é o VDS, o VDS, o VDS. O VDS ele vai é a mesma coisa. Eu vou querer que corra, eu vou querer que a corrente então aqui é o seguinte, mas aí eu vou diminuir no VDS. Então quando eu vou diminuir no VDS, aqui você não vai ter, aqui você vai ter o mesmo efeito, né, do canal. Ele vai estar mais esse estreitamento aqui do canal, né? Até que, então aqui é o seguinte, é a mesma lógica, né? O VGS menos VDS. Se o VGS menos VDS for menor que o VT, eu vou ter o triodo, ou seja, se essa tensão aqui tem que pensar aqui inverso, ou seja, esse VGD ele tem que VGD, a tensão aqui, enquanto ela não passa limiar, ainda você tem uma largura de canal aqui. Depois que essa tensão passar o limiar, aqui, enquanto ela é maior que o limiar, essa tensão VGD se ainda aumenta. Aí quando essa tensão aqui for maior ou igual, eu tenho o que é saturação. Ou seja, acabou aqui o canal
canal ficou saturado, né? Você não muda mais a corrente. Isso que acontece. Você não muda mais a corrente. O canal ficou saturado. VGS menos VDS. Quando o VGS... Porque aqui é o seguinte, o VGD... Vamos explicar um pouco melhor aqui. Aqui é o seguinte, essa tensão... Eu estava analisando aqui por enquanto o canal. Aqui formou o canal. Mas aqui também tem que formar o canal. Quando aqui deixa de formar o canal, ou seja, quando essa tensão VGD passa a ser, no caso do NMOS, menor que o limiar, você saturou, ou seja, não vai mais aumentar a corrente. E aqui é o contrário, né? Porque aqui é o sinal negativo, aqui é menos VT. Né? Ah, não, aqui é VT mesmo, tá? Tá, é o VT que é negativo, tá? Eu já tava falando besteira, tá? O VT é negativo, tá? Então aqui deu... E aqui é o contrário, né? Então aqui... A diferença é que os portadores ficam sendo cargas positivas, tudo. Acho que deu pra entender, talvez não. Então eu vou explicar um pouco melhor. Aqui é o seguinte, na operação normal, sem tensão na porta, vamos recapitular. Os N estão aqui, o P está aqui. Eles vão estar reversamente polarizados, olha. Reversamente polarizados. É como se tivesse dois diodos reversamente polarizados. Aí eu vou aplicando uma tensão na porta, aqui vai ter carga positiva. Aqui vai ter um canal com elétrons livres. Quando esse canal supera a tensão de limiar, vai ter condução. Aí, quando eu tenho portadores suficientes, por enquanto o VDS é zero, pense que é zero. Tira esse VDS aqui. Aí eu vou aumentando o VDS. Quanto mais eu vou aumentando o VDS, o que vai acontecendo? Eu vou ter corrente elétrica, tudo. Porque para ter corrente precisa ter diferença de tensão. Mas ao mesmo tempo, aqui, a amplitude do canal vai diminuindo. Porque aqui vai ter menos cargas, o VGD vai ser menor. Quando o VGD for menor que o VT, ou seja, o VGS menos VDS for menor que o VT, a tensão vai a corrente vai deixar de aumentar com a tensão. É esse modelo aqui, olha. Aqui a simbologia também do NMOS. E aqui o PMOS, aqui o substrato é N e aqui tem P. Ou seja, aqui você tem lacunas, né? Portadores de lacunas. Aí quando eu induzo uma tensão negativa VGS aqui, que está errado, vai ter cargas negativas, cargas positivas induzidas aqui, que vão ser as lacunas, tudo, a movimentação das lacunas. Quando eu tenho um canal suficiente, porque o VGS é menor que o VT sendo valor negativo, aqui eu vou ter condução e também a questão da saturação, VGS menos VDS. Aqui só inverte o sinal, porque aqui só inverte o sinal. O VGD tem que ser menor que o VT para ter triodo. Quando o VGD passa a ser maior que o VT, aí é saturação. E vamos falar da simbologia. A simbologia do PMOS é o seguinte, é ao contrário, né? Supondo que aqui é o seguinte, o PMOS, geralmente você coloca assim como no NMOS você colocava o dreno em cima, aqui você coloca a fonte em cima, tá?
e aqui é o substrato. Quando é NMOS, aqui está o N e aqui está o P, aqui está o N. P penetra, ou seja, ele vai, a flecha vai sempre do P por N. Então a flecha ela entra aqui no substrato. Ou quando é só com três polos, quando você desconsidera o substrato. Aqui fica a porta, source, drain, e é a mesma coisa, né? A corrente agora ela tá vindo aqui pro dreno, né? O VDS ele é um valor negativo, ou seja, a corrente ela vai sair da fonte e vai pro dreno. Então vai estar assim. Não, pera aí, não, pera aí é a mesma coisa, né? Pera aí. Assim não. Pera aí. É ao contrário, né? O VDS. Isso, o VDS. A corrente vai estar assim, mas os portadores de carga. Eita. E agora? É ao contrário, né? Contrário. Não é a mesma coisa. Contrário, eu tô confuso. É ao contrário, né? Isso. Ah, tá, é assim. Tá. É assim que põe o... É assim. Isso é assim. Que aqui... Seguinte, eles estão saindo da fonte. Isso, a setinha é sempre na fonte, tá? A setinha é sempre na fonte. A setinha é o seguinte, a setinha você sempre põe na fonte. Então, aqui tá sempre que o ID ele vai ser negativo mesmo, como eu tinha falado. Mas a setinha não é aqui, é aqui, senão confunde, né? A setinha é sempre na fonte. Então, tá? Que deu para entender aqui, vamos recapitular a simbologia. Essa daqui é do NMOS e essa daqui é do PMOS. Tá? Então tá ok. Obrigado aqui por terem assistido.